Olá a todos. O título do artigo a ser apresentado é Aprendizagem e Prática Pianística, Desenvolvimento de Habilidades Musicais. Os autores são Joel Jefferson Ribeiro, quem vos fala, e professora doutora Ellen de Albuquerque Bogerstêncio. Esta pesquisa originou-se a partir de inquietações em relação ao aprendizado do piano. O objetivo geral é identificar aspectos do ensino do piano, assim como observar a otimização de processos do aluno nesta trajetória. Já os objetivos específicos são entender a importância de formas de ensinar música em sua iniciação, diferenciar conceitos de formal e informal e pontuar diferentes abordagens. As inquietações citadas anteriormente envolvem tipos de ensino e aprendizagem de piano. Elas foram geradas por meio de uma comparação feita entre diferentes habilidades de pianistas. Por que alguns são capazes de alcançar certo domínio musical, como por exemplo tocar de ouvido e outros não? De acordo com o psicólogo e pianista Sloboda, a espécie humana tem uma característica que parece ser universal entre si. A música e a linguagem em suas observações podem estar presentes em todos os seres humanos. Há situações em que a maioria tem capacidade de adquirir certas competências musicais e linguísticas, mas também ocorre a ponderação, a qual leva o autor a crer que exista outra parte da humanidade que não se desenvolve na música por questões biológicas ou ainda falta de experiências significativas. Em contrapartida, de acordo com Mas, o estudo do piano vai além da linguagem. O estudo do piano intervém na formação do músico como agente unificador de diversos tipos de saber, oferecendo ao aluno uma compreensão mais global e abrangente, funcional ao mesmo tempo que transcendente da linguagem. Na busca por teorias de aprendizagem, foi possível perceber uma delas que chamou a atenção e que pode ter ligação com a abordagem dessa pesquisa, que é a cognitivista. A teoria da cognição é escolhida pois o desenvolvimento de uma pessoa dentro de um processo contínuo de toda uma vida é visto como resultado de envolvimento cognitivo. O termo cognição é apresentado como uma expressão de sentido aproximado a processo de conhecimento e as funções mentais que a ele se integram, como atenção, percepção, processamento, memória, raciocínio, visualização, planificação, resolução de problemas, execução e expressão de informação. A corrente cognitivista envolve aspectos do processo entre a aprendizagem e a mente. Considera fatores como se dá a compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação. Jean Piaget foi uma das pessoas que fizeram parte desta corrente. Ele considerou dois elementos no desenvolvimento cognitivo: a assimilação e a acomodação. Na assimilação, envolve conhecimentos que já possui, e a acomodação, novas descobertas. De acordo com Mota e Pereira, os elementos assimilação e acomodação são usados por Piaget como subprocessos e fazem ligação da interação do indivíduo com o ambiente onde ele está inserido. A assimilação traz a ideia de relação do aluno com as matérias de ensino. Nesta fase é onde acontece a ação do aluno sobre os objetos que estão à sua volta, com o uso de seus recursos mentais já utilizados anteriormente. Já a acomodação lida com a ação do objeto sobre o aluno, e desta forma cria recursos de assimilação. Nesta etapa, as informações não assimiladas passam a se adaptar. Pinto cita que o processo de aprendizado tem uma base para os resultados obtidos e leva a pensar que cada novo aprendizado sucede ao que já for aprendido. Então, o aumento de capacidades acontece em função daquilo que já existe no entendimento. 3 pontos são visualizados dentro desta sequência de acontecimentos. O inicial, que abrange competências e saberes atuais. O mediano, que é cercado de observação e fazeres em meio a descobertas. E o final, responsável por evidenciar o desenvolvimento de novas competências e saberes. A capacidade para entender música é presente em todo o indivíduo, mas aquele que julga não apto a atividades musicais pode não ter sido exposto a estímulos musicais na infância, que é considerada um período crucial.
A falha de orientação informal e a transição tardia para formal podem gerar efeitos negativos. Mas uma vez que este processo é aplicado ao tornarem adultos, a compreensão musical e a leitura de uma partitura pode se tornar natural. Segundo Campos, o processo da educação musical precisa ter envolvimento com a percepção, a informação e a expressão musical. No contexto de o uso do piano, a autora o considera como um instrumento de tamanho considerável, que se distingue de outros instrumentos que podem ser carregados para qualquer lugar. Ela ainda comenta que ele tem inúmeras possibilidades de exploração e uma vasta gama de alturas em seu registro. O prazer no contato com as possibilidades musicais providas pelo seu uso, seja no improviso, leitura, composição, interpretação, podem ser consideradas como um grande aliado para um crescimento individual pela descoberta e uso da expressão musical. Mas reforça a ideia de Campos e aponta que o piano não é somente um instrumento, mas uma ferramenta capaz de ser utilizada como um condutor à compreensão da linguagem musical e que necessita ser usado com sabedoria para não ser apenas um reprodutor. Então ele pode ser usado para brincar, experimentar, imitar, transformar, criar ou explorar. Essas podem ser atividades aliadas nesse processo de envolvimento com a linguagem musical. O autor faz uma observação de que talvez essas práticas podem ter sido encobertas pela ênfase da notação durante as aulas. Mas propõe o ensino musical igualado ao aprendizado de uma linguagem e aborda o tema para uma visão funcional da música, onde o músico será competente para ouvir, compreender, imitar, ler, tocar de ouvido, acompanhar ou improvisar. Ele considera um falante de música aquele que aprende a ter um relacionamento homogêneo com a linguagem musical, hábil a ler e articular mensagens próprias. Em um questionário embasado em conceitos, constatou-se que o desenvolvimento do aluno pode estar ligado a como ele teve constituída sua base de aprendizado. Este processo pode ser visto como uma interligação de várias atividades, onde se há o desligamento de uma, a outra não funciona, ou pode ser que haja dificuldade na tentativa de desenvolvimento de outra habilidade, por consequência da falta de alguma experiência não vivenciada. Isso foi percebido ao visualizar o quadro de desenvolvimento dos alunos, em contraste com a aprendizagem formal e informal. No formal, verificamos alunos que em sua trajetória não tiveram experiências de tocar de ouvido e agora sentem falta dessa habilidade. Já no informal, alunos os quais não tiveram seu aprendizado com base em leitura de partitura. Foi entendido que o professor pode usar estratégias diversificadas para que o aluno tenha um aprendizado otimizado e completo, que abranja habilidades musicais em sua totalidade, desde percepção até a execução. Então isso vai depender de como o mediador irá expor o aluno a atividades de leitura, de percepção, de leitura à primeira vista, até tocar de ouvido, autoavaliação ou transposição. Quanto às práticas informais, vista como algo além da sala de aula, é considerada útil para o desenvolvimento do aluno, pois ele é exposto à condição de uma prática não assistida, mas onde ele por si mesmo terá que tomar as decisões. A partir da concepção de Sloboda, é mediante a interação com o meio musical que nós somos capazes de desenvolver habilidades musicais. Diante de todas as considerações abordadas do trabalho, a proposta para o ensino do piano é que ele seja expandido e que o professor use estratégias de acordo com a bagagem do aluno, onde as possibilidades dentro e fora da aula sejam exploradas e que a busca por resultados seja não somente na leitura de partitura, que a vivência musical seja explícita na vida e no desenvolvimento do aluno fora da sala de aula, também em suas práticas informais, onde ele será capaz de ler partituras, tocar de ouvido, criar, harmonizar e ler à primeira vista.
Aqui estão algumas referências utilizadas no artigo. Obrigado por assistir.